Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar apresentando um seminário na disciplina de Zootecnia 3 com o professor Gonçalo, e o nosso tema será Influência do manejo pré-abate sobre a qualidade da carne dos suínos. O nosso grupo é composto pela Ângela Kegler, por mim, Fernanda Aragoso, pela Maria Eduarda Kimex, pela Maria Eduarda Nascimento, pela Vânia Link e pela Simone Alves. Bom, as técnicas de bem-estar e ambiência nas operações de manejo e de transporte nos momentos que antecedem o abate dos animais são ferramentas de grande eficácia, pois elas possibilitam a redução das perdas das características quantitativas e qualitativas das carcaças suínas e a não formação da carne conhecida como PSE, que significa pálida, macia e exudativa, que pode ser provocada principalmente pelo inadequado manejo pré-abate, que causa desde contusões, fraturas, arranhões, exaustão metabólica, desidratação, estresse térmico, até mesmo a morte dos animais. Bom, existem diversos fatores que podem levar o animal a sentir os estresses. O estresse ele pode ser compreendido como qualquer fator que possa ferir essa liberdade, e nesse caso o estresse ele tem sido associado com a ocorrência de mortes durante o manejo pré-abate ou com a chegada de animais ao abatedouro. E estes eles podem ser causados por alguns fatores, como nós podemos ver aqui. Ele pode ser causado pelo sistema motor, pelo sistema psicológico, por fatores térmicos, por fatores mecânicos, por fatores de equilíbrio hídrico e também pelo sistema digestivo. Todos esses fatores, eles podem ocasionar diversos tipos de perda e também pode afetar a qualidade da carne de uma forma negativa. Dando continuidade, então, à nossa atividade de Zootecnia 3, eu vou falar um pouquinho sobre o jejum pré-abate na atividade dos suínos. O primeiro ponto, após se definir a data de venda dos animais, então é separar os lotes que são destinados à venda e definir em qual horário que será fornecido o jejum aos animais. Pode parecer estranho, né, mas o jejum pré-abate ele é de extrema importância para a cadeia produtiva, devido a vários fatores que a gente vai citar logo na sequência. Para esse manejo, o responsável deve retirar toda a ração por aproximadamente 16 horas que antecedem ao abate. Nesse caso, pode-se subtrair esse tempo do transporte, às 16 horas previstas, e marcar qual dia deve retirar toda a ração, qual a hora do dia deve se retirar toda a ração. Lembrando também que a água deve ser fornecida ainda aos animais sem restrição. Então, a água pode continuar dando aos animais, né, nesse pré-jejum. Uma dica importante também seria deixar as luzes do galpão ou das baias, né, apagadas para não aumentar o estresse dos animais. Com a luz apagada, eles ficam mais tranquilos, então facilitando esse processo também. Essa prática de jejum pré-abate dos suínos, ela contribui muito para a redução da taxa de mortalidade durante todo o processo, principalmente durante o transporte, a diminuição do volume dos dejetos também, né, dos suínos, as ocorrências de vômitos durante o transporte, diminui bastante, né, com esse pré-jejum, facilita e aumenta também a velocidade do processo de evisceração na linha de abate nos frigoríficos, então já facilita esse processo, e possibilita maior segurança alimentar. Lembrando, para concluir então, que todo esse processo ele é visando o bem-estar dos animais, né, no processo de embarque. Ele reduz o risco de escoriações e quedas dos suínos e também busca a qualidade, uma melhora na qualidade da carne, que é o produto final,
dessa atividade, né? Então, todo esse processo, ele visa o bem-estar dos animais e principalmente a qualidade da carne, melhorando, assim, o produto final dos frigoríficos. Meu nome é Ângela e vou dar continuidade falando um pouquinho sobre a condução e o embarque dos animais no caminhão. Então, essa fase ela pode ser considerada crucial para o produtor, pois é nesse momento, então, que esses animais são previamente selecionados e irão se dirigir para o caminhão que fará o transporte do frigorífico. Então, para essa movimentação do lote de suínos de uma granja até o frigorífico, os documentos necessários exigidos são a GTA, que é a Guia de Transporte Animal, o boletim sanitário do lote e as notas fiscais do produtor contendo a origem e destino desses animais. O embarque ele é considerado um dos momentos mais críticos do manejo pré-abate, em função de uma forte interação que tem o homem e o animal, e das mudanças de ambiente às quais os animais são submetidos. Muitas instalações não estão adequadas para facilitar esse manejo desses suínos, então tornando assim o embarque estressante e cansativo para os animais. Então, para esse sucesso, é fundamental que as instalações e os manejadores e os animais estejam em harmonia. Os animais devem ser conduzidos para o local de embarque com uma tranquilidade, então sem estresse e usando as tábuas de manejo. A rampa de embarque deve ter no máximo 20 graus de inclinação e o piso antiderrapante, para evitar essas escoriações. O caminhão para o transporte deve ter no máximo 2 pisos. E ao chegar para descarregar esses animais, o caminhão deve ter sido previamente higienizado e desinfetado, para que assim evite exposição a eventuais agentes contaminantes. Então, propiciar uma área mínima de animal de 0,40 metros quadrados para cada 100 quilos de animal, de peso vivo de animal. Então, o transporte ele deve ser efetuado com calma, de preferência durante a noite, sempre nas horas mais frescas e de menor temperatura. Então, o cuidado no transporte deve ser redobrado quando for feito em estradas extremas que não sejam pavimentadas ou que sejam irregulares. Então, quando o transporte exceder a duração de 3 horas, ele deve ter outros cuidados especiais. Na hora do embarque, é importante olhar as condições físicas dos animais. Caso sejam notados animais com alguma anomalia, é aconselhável a separação dos mesmos e que a venda do animal seja impedida, evitando, assim, maiores transtornos no frigorífico. Não é recomendada a soltura de todos os animais no corredor do caminho de embarque, pois pode aumentar, assim, o risco de estresse dos animais. E caso um animal venha a empacar, ele ficará mais difícil para conduzir os demais no corredor cheio. Então, uma dica pode ser a utilização de placas de condução e chocalhos, que para evitar o contrafluxo dos animais durante o embarque, e possíveis lesões, né, no colaborador que tem a missão de conduzi-los. Ao final do embarque, quando a temperatura do ambiente estiver elevada, acima de 15 graus aproximadamente, a umidade relativa do ar baixa, é preciso molhar os animais com água potável, com a finalidade de reduzir esse estresse dos suínos e procurar sempre embarcar os suínos limpos e também que faça a limpeza das baias regularmente. Meu nome é Simone Alves. Eu vou estar falando um pouco agora sobre o transporte e o desembarque no frigorífico aí desses animais. Após esses animais eles serem embarcados, é de suma importância que o motorista, né, ele compreenda que ele está carregando ali, tipo, uma carga viva. E, tipo, essa carga viva, ela merece algumas atenções especiais. É recomendado aí que os animais, eles sejam transportados nas horas mais frescas do dia, né? De preferência pela manhã ou no final da tarde. Eles devem estar sempre molhando esses animais, assim, num período aí de pelo menos de 30 em 30 minutos, sendo usado o auxílio de aspersores, mas assim com mangueiras de baixa vazão, né, para não assustar, para não machucar esses animais. Todo esse procedimento ele vai ajudar para baixar a temperatura corporal do animal. E automaticamente baixando a temperatura corporal desse animal de forma mais rápida, vai diminuir o estresse que esses animais eles vêm sofrendo aí, que eles sofrem no decorrer da estrada desde que embarcaram.
E, assim, além de... É possível, na verdade, né? Tem muitas perdas de qualidade da carne. Segundo alguns estudos, o transporte também ele é responsável por até 70% das mortes no período do pré-abate. E é possível, né, reverter aí esse quadro se eles seguirem algumas regras de transporte. Os parâmetros aí são esses: temperatura média de até no máximo 30 graus, a densidade aí 235 quilogramas por metros quadrado, o piso deve ser antiaderente, né, para evitar aí que esses animais eles resbalem, né, e eles se machuquem. E o tempo, assim, máximo teria que ser de pelo menos 24 horas. Olá, meu nome é Maria Eduarda Matheus do Nascimento e, dando continuidade na apresentação do trabalho, vou falar sobre o tempo de descanso e abate dos suínos. O período de descanso no frigorífico é uma importante prática de manejo, que tem sido utilizada para possibilitar a recuperação dos animais do estresse físico e emocional que é ocorrido no transporte. E também é muito importante que nessa fase de descanso eles se hidratem. Além disso, esse período auxilia na manutenção da velocidade constante da linha do abate. Portanto, é usual deixar os animais em repousos na baía dos frigoríficos no mínimo de 3 horas, que é o tempo necessário para a recuperação das reservas de glicogênio, que possibilita a produção da carcaça de boa qualidade. Esse é um processo de transformação do músculo em carne. Também é bem importante que as baías de espera sejam bem projetadas em termos de tamanho, para que não se torne outra agente estressor aos animais. Aqui nessas imagens podemos observar as baías de descanso dos suínos com uma densidade adequada. O ponto final do processo se resume ao abate propriamente dito. Ele pode ser dividido em algumas fases, que são importantes para garantir a boa qualidade da carne. A primeira dessas etapas é a recepção, e nela o uso de água aspergida sobre os animais, que ajuda em 2 pontos: a lavagem prévia do couro e também o anti-estresse dos animais. O importante é que a água seja clorada e que dure em média de 3 minutos. Aqui nas imagens podemos observar o sistema de aspersão. Após isso, os animais são conduzidos para a insensibilização, que consiste na instantânea e completa inconsciência. O atordoamento ou a insensibilização é um procedimento feito no animal que visa propiciar de forma rápida um estado de insensibilidade que mantenha as funções vitais dos animais até a sangria. O processo de insensibilização elétrica, ele deve ser eficaz, de modo a garantir que o animal realmente seja insensibilizado no momento do abate, assegurando uma morte sem dor ou agonia. A ausência de vocalização ou de tremores são sinais de que a insensibilização ela foi eficiente. Geralmente, ela é feita por choque elétrico com uma alta voltagem, de 350 a 750 volts, e uma baixa amperagem, de 0,5 a 2 amperes, atrás da orelha do animal, que são as fossas temporais. E esse processo ele dura em torno de 6 a 10 segundos, que é o suficiente para que seja realizada a sangria. Aqui nessa imagem, a gente vê o método de insensibilização, que é a eletronarcose. Os métodos de sensibilização permitido para a utilização em suínos são a insensibilização elétrica, que no caso da eletronarcose ou eletrocusão. A eletronarcose ela é um método reversível de insensibilização que utiliza 2 pontos. Uma vez que o estímulo é aplicado, a corrente elétrica promove a epilepsia do animal, paralisia a atividade cerebral e leva à inconsciência do animal, impedindo que ele sinta dor. Antes de fazer a sangria do animal, sempre bom avaliar os sinais de inconsciência do suíno, como a ausência da respiração rítmica, a ausência de reflexo corneal e a ausência de sensibilidade a estímulo doloroso. A sangria, ela é uma técnica de abate dos animais e estes só deverão ser sangrados após a verificação de que estão completamente insensibilizados. Deve ser feita imediatamente após
o método de insensibilização dos animais, provocando um rápido e complexo escoamento do sangue antes que o suíno retorne à consciência. A sangria ela pode ser realizada horizontalmente ou verticalmente, no máximo 30 segundos após a insensibilização, através de uma secção dos grandes vasos na entrada do peito. A sangria ela deve ocorrer pelo menos 3 minutos, de modo que seja retirado aproximadamente 50% do sangue. E para obter resultado satisfatório na qualidade final da carne, é necessário um bom comprometimento com o bem-estar animal nestas etapas, seguindo as normas de produção e, com isso, evitando a produção de carnes de baixa qualidade, com a ocorrência de carne PSE, que é uma carne pálida, flácida e exudativa, e DFD, que é uma carne escura, firme e seca. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda Moraes Químix. Hoje eu vou estar concluindo esse trabalho. Com a falta do bem-estar animal e também com o animal que, quando ele é submetido a períodos de estresse, no período de pré-abate, a carne suína ela vai ocorrer mudanças. O que acontece? Vai cair a qualidade dessa carne. Por quê? Quando o animal ele é submetido a situações de estresse ou situações de mal-estar, o pH dessa carne ele cai devido à rápida queima de glucose que o animal que o seu metabolismo começa a fazer no período de estresse, no período que ele não se sente confortável. Por isso, a qualidade da carne vai diminuir, interferindo assim no produto final que vai ser entregue ao consumidor. É isso. Muito obrigada. O nosso trabalho foi esse e eu agradeço muito a atenção de todos. Obrigada.